Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação, um momento em que a gente fala um pouco a partir do olhar de iniciados da Wicca tradicional, mais precisamente da tradição alexandrina, sobre pontos tangentes à bruxaria no geral. Hoje, esse episódio está especial porque nós estamos com dois sumos sacerdotes de outros covens, né? Nós estamos com a Mariana Nascimento, suma sacerdotisa do Coven Dama da Noite, e com o Caio Fini, sumo sacerdote do Coven Vale da Noite. Blessed be, pessoal. E aí eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês. Blessed be, Murilo, tudo bom? Boa noite. Aqui quem fala é a Mariana, sou auto-sacerdotisa do Coven Dama da Noite. E tô no posto junto com o auto-sacerdote Rian, né? Eu fui iniciada no primeiro grau da tradição alexandrina em julho de 2019 e no segundo grau em Candlemas de 2021. O terceiro grau eu consegui em Samhain de 2022. Blessed be Murilo, Blessed be Mari, Blessed be a todos. Eu me iniciei em 2018, né? Sou Caio Fini, já ia esquecendo de falar meu nome. E sou auto-sacerdote do Coven Vale da Noite, em liderança junto com a auto-sacerdotisa Bruna Santos. E cá estamos aqui no Vale do Paraíba, precisamente em Taubaté. E é uma caminhada agora em novembro, né? Em Beltânia. Eu faço 5 anos de iniciado, então é uma caminhada que tem muitas questões, muitos apontamentos, mas é uma jornada bem interessante, né? A arte faz isso com a gente. Então, a ideia desse episódio surgiu muito também pelo fato de que nós três participamos de vários processos e momentos semelhantes, né? Não exatamente no mesmo período, mas em período próximo e vivendo junto dentro do Coven Dama da Noite. Apesar de que eu acho interessante a gente ter 3 pontos de vista completamente diferentes sobre o mesmo processo, também por conta da nossa bagagem cultural, né? Eu de Fortaleza, no Nordeste, a Mari lá do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro, e o Caio lá de Taubaté, né? Então são 3 pontos de vista cultural e também até de idade mesmo, né, de faixa etária, que a Mari é mais nova, o Caio é um pouco mais velho que eu, mas mais ou menos a gente tem mais ou menos ali a mesma idade, e aí é interessante a gente ver pontos de vista diferentes sobre essa mudança, né? Porque as pessoas falam dentro da bruxaria sobre iniciação, né? Parece uma busca frenética sobre precisa ser iniciado a qualquer custo, não importa em qual lugar seja, mas as pessoas não param para pensar, e por mais que alguns livros tenha pincelada sobre tudo que essa iniciação tão buscada acarreta na vida das pessoas, elas não param para pensar o quão drástica é essa mudança de vida a partir desse troféu que as pessoas colocam como é a iniciação, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Vocês são iniciados de fato e mudou alguma coisa na vida de vocês? Ou vocês são a mesma pessoa, só um pouco mais velho porque passou alguns aninhos, mas com a mesma mentalidade de quando vocês buscavam, né? Vocês encontraram as fadinhas que vocês procuravam na época de buscadores, mudou a mentalidade, vocês se consideram mais maduros, e o que foi que fez para moldar essa maturidade na vida de vocês? Bom, eu fui uma pessoa que me joguei sem saber onde é que eu tava me metendo, né? Porque, assim, no meu caso, eu tenho 25 anos, né? Quando eu fui iniciada foi em 2019, eu tava com 21. Assim, pra vocês terem uma noção, o que realmente chegou pra mim, eu falei assim, ai, quero muito ser Wicca, foi vídeo do YouTube. Eu via muito vídeo do YouTube e falava assim, caraca, isso aqui é pra mim, meu Deus, abraçar a árvore. Se fosse hoje em dia era TikTok, né? Não, o TikTok não tinha chegado aqui. Tu ia querer amaldiçoar a lua. Mas aí foi isso, eu falei, nossa, veganismo, paz e amor, sabe? Essas paradas assim. E aí eu comecei a buscar, né, ler sobre, procurando na internet.
Nessa época eu tava namorando com o meu ex-namorado Rafael, e eu comentei isso pra ele. Eu falei assim, nossa, o Wicca é sensacional, a religião que eu tava sempre procurando. E, coincidentemente, naquela época, Rafael tava conversando com o Rian, porque o Rafael, ele faz hipnose, né? Ele é hipnoterapeuta. E o Rian, que é o alto sacerdote do Coven Dama da Noite, estava fazendo algumas sessões de hipnoterapia com ele. E aí, conversando, né, depois das sessões, eles se aproximaram mais. E o Rafael comentou com o Rian, né, que eu tava muito empolgada, sabe? Tava super interessada com o Wicca e tal. E aí, o Rian falou pra ele, eu sou o sacerdote de um coven de bruxaria tradicional. Aí o Rafael me disse, eu falei, pois então, é isso aí, era tudo que eu estava procurando. E eu lembro que quando eu busquei, né, assim que eu conversei com o Rian pela primeira vez, eu falei, né, paz e amor, abraçar árvores e tal, o Rian me deu quase um tapa na cara e falou, o que é isso? O que é isso que você tá procurando, não é? O que você vai achar? Então, é legal ouvir isso. O meu foi totalmente o oposto da Mari, né? Eu tava num momento realmente bem desafiador. Eu comecei a procurar algumas coisas sobre espiritualidade em geral, estava bem aberto. Então foi aquele momento que você fala assim, olha, já rolou tudo que tinha que rolar, preciso de uma orientação, preciso de um caminho. E aí eu comecei algumas práticas de bruxaria eclética, né? Solitária, fui experimentando de tudo um pouco, aquele saladão que muita gente faz no meio do caminho. E aí, conforme você vai passando, né, por essas tentativas, né, você começa a entender um pouco que você se identifica mais, né. E na época eu tinha me deparado, né, conheci um pouco algumas pessoas que se falavam ser da Wicca, algumas que realmente eram, e aí eu comecei a ter algumas orientações. E fui me aprofundando e conheci o alto sacerdote Diego Dias, na época, né? Hoje ele é alto sacerdote, né? Porque ele era primeiro grau. E ele comentou, né? Falou assim, existe a tradição alexandrina. Eu nem sabia que existia a tradição alexandrina, né? E aí ele falou, olha, vai saber um pouco mais a respeito. Ele me indicou, falou sobre o Rian. Aí eu fiquei pensando, gente, quando que é a hora certa será que agora, assim, né? Eu em Taubaté, teria que me deslocar para o Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, mas será que não tem aqui perto, né? Porque a gente fica com esse comodismo, às vezes, que as coisas têm que estar mais abertas, mais aptas pra gente. E em 2018 ainda não tinham alguns outros covens fundados. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar ver qual que é, ver... ou não, eu já tenho, então vou tentar ver o que acontece, estou me identificando. Parece que quanto mais eu caminhava, mais eu me identificava. E aí eu fiz a minha carta, eu entrei em contato com o Rian, mandei meu pedido de iniciação, e a partir dali foi um caminho que me trouxe até os dias de hoje, com muitas mudanças extremamente positivas, recompensadoras, mas desafiadoras também, porque é isso daí que faz a gente crescer e evoluir, né? A arte é muito sobre isso, né? Eu acho que no meu caso, assim, eu busquei mais no sentido de que eu estava mais acostumada com essas religiões mais difundidas, né? Cristianismo, né? Catolicismo, evangelismo, né? A igreja evangélica. E me incomodava muito a questão da submissão feminina. Isso me incomodava absurdamente. E não importava em qual religião que eu olhasse, sabe? No espiritismo, eu cheguei em centro, né? Espírita kardecista, tinha ido igreja católica, igreja evangélica. E eu não tava me achando, porque era sempre o mesmo papinho de as mulheres têm uma missão muito especial na Terra, que é cuidar dos objetivos, cuidar do homem para que o homem realize seus objetivos, sabe? E isso me incomodava absurdamente. E aí, quando eu vi, né, procurando uma religião que falava não só da importância masculina, como a importância feminina, isso, sabe, me interessou muito. Tipo, olha, nessa religião aqui eu tenho espaço também, eu faço alguma coisa, eu só não estou cuidando do homem para que ele faça o que ele quer fazer, entende?
Então, para mim, foi o que realmente me chamou, sabe? E aí, quando o Rafael chegou para mim e falou assim, o Rian é alto sacerdote, eu falei, pô, é isso? O que custa, né? E aí eu escrevi minha carta, inclusive na minha carta de pedido de iniciação estava escrito exatamente isso, sobre o quanto eu gostava dessa funcionabilidade, né? Essa função feminina na religião e como isso tinha me atraído. E aí eu mandei a carta, né? E fui fazer as sessões pré-iniciáticas. Quando eu fui iniciada, inclusive, o Covidama da Noite era composto pelo Caio, Diego e Rian. Cheguei lá, só tinha eles 3. Eu também tava na época, só que eu não tava na tua iniciação, né? Por conta da geografia. Isso, aí, é verdade. E aí eu queria saber pra vocês, passou a iniciação, né? Primeiro grau. Como foi o processo pra vocês, né? Encarar aquilo? O treino, as questões de autoconhecimento, né? E aí tendo que colocar tudo isso em paralelo a uma vida pessoal que a gente tem, né? A uma vida profissional. Como é que foi para vocês lidar com o primeiro grau, por exemplo? Olha, eu particularmente tive no início muita dificuldade, porque na época nós fazíamos os ritos em inglês, tinha literaturas em inglês, e eu tenho dificuldade com o inglês, então assim, para mim era um desafio maior ainda. Mas eu entendi que assim, as dificuldades elas iam existir e eu precisava passar por cima daquilo, né? Já que eu realmente estava me identificando cada vez mais. E para mim eu tive essa dificuldade mesmo do idioma. Era uma coisa que para mim era restritiva, me dava uma falta de me apropriar às vezes do que eu estava fazendo. Então eu sentia que eu ficava bastante nervoso, porque quando a gente chega ali de início é tudo muito novo, né? Então, assim, por mais que a gente tenha, às vezes, uma noção, até para pessoas que eu vi aqui no decorrer que já tem um estudo, às vezes, de ocultismo ou de outras coisas, né, dentro da bruxaria, quando se depara com a Wicca tradicional, a bruxaria tradicional alexandrina, você vai soltando algumas coisas, algumas ideias, né? Você vai absorvendo esse novo mundo. Então, assim, é desafiador. Aí, num idioma que eu não dominava, eu tive bastante dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, valia a pena, né? Então, assim, para mim foi uma coisa que eu tinha esse ponto. Conforme até as coisas foram indo pro português, né? Pegar a tradução, tudo. Para mim foi... virou a chave completamente para que eu pudesse fazer parte realmente do que eu estava fazendo, estar mais presente, né? Então, assim, acho que tudo teve um outro entendimento, acho que deu um boom, assim, de consciência, sabe? Porque eu acabava me apegando muito mais no idioma do que, às vezes, na vivência de algumas coisas, né? Então, assim, acho que para quem domina o inglês era um pouco diferente naquela época, mas eu tinha esse ponto. Mas o treinamento em si era uma coisa que eu sempre amei fazer, assim. Para mim, o treinamento, copiar livro das sombras, para mim sempre foi uma coisa que me fascinou. Sempre, como bom virginiano que sou, né? Eu sempre gostei de tudo aqui, né? Certinho, com data, com prazo, com relatório. Então, assim, aquilo era uma coisa que, pelo contrário, até me motivava. Mesmo quando eu tinha dificuldades, às vezes, para a gente conciliar, porque você tem que trabalhar, você tem que se programar para poder ir para um sabá, né? Era em outra cidade. Então, você fazer esse planejamento e fazer funcionar era sempre muito gratificante. Mas vale sempre a gente ressaltar que não é uma religião que você pode vivenciá-la no piloto automático, né? Você precisa vivenciar entendendo por que você está fazendo tudo isso, porque nós somos um clero, né? Então o clero ele tem outros olhares, você tem uma funcionalidade, você tem um porquê, não é uma construção, não é só ir assistir, né? Como a gente vê em algumas outras religiões e pronto. Nós temos funções iniciáticas como sacerdotes e sacerdotisas, né? Bruxos e bruxas, então eu acho que isso traz aí uma responsabilidade, uma presença também com a própria divindade, né? Com as divindades no caso. Então
Eu acho que é toda uma construção que ela tem que ter um sentido. Então, se a gente começa a perceber o sentido de tudo isso, que nos motiva, que nos movimenta, acaba tendo um outro gosto, outro sabor e outra experiência. Eu acho que, resumindo bastante, a jornada de iniciação, ela é um caminho seu descobrindo a sua verdadeira vontade. Antes de eu me iniciar, né, eu era muito nova, eu tinha acabado de sair do ensino médio, e eu estava passando por um momento depressivo muito forte. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, não via propósito, não via sentido, não via saída, sabe? Para mim, nada que eu fazia valia a pena ou tinha qualquer propósito, não me dava uma felicidade, não me trazia alegria, né? Eu estava vivendo num constante estado de apatia. Tava fazendo as coisas porque eu tinha que fazer as coisas. Por que você faz faculdade? Eu faço faculdade porque eu preciso fazer faculdade para no futuro ter um emprego, para trabalhar, ter dinheiro, enfim, sabe? Era muito no piloto automático. E eu sinto que a primeira escolha que eu fiz conscientemente, sabe, vindo de mim, uma coisa que eu queria fazer por mim mesma, que foi uma escolha pensante, vamos dizer, consciente, foi ter mandado a minha carta de iniciação e ter entrado na Wicca, que foi algo que eu realmente quis fazer, e foi lá onde eu me encontrei. O primeiro grau, para mim, eu até cheguei a conversar com o Murilo, com o Caio, foi a minha jornada do tarô do começo, sabe? O louco, sabe, começando a entender tudo. Não tava carregando nada, não tinha noção de nada e tava se jogando porque queria sair do antigo mundo. Aquele outro mundo já não fazia mais sentido, já não estava suprindo e tinha necessidade de eu embarcar nessa nova jornada. Então, para mim, o primeiro grau, ele foi realmente isso, a minha jornada do louco, andando pelas primeiras cartas do tarô, né, me descobrindo o que eu queria, as minhas vontades e qual era o meu propósito. Eu falo isso muito abertamente para as pessoas mais próximas de mim, né, que a bruxaria foi o que me deu sentido, trouxe sentido para minha vida, que realmente me dá a sensação de que eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu quero, e não só fazendo algo para sobreviver, sabe? Então, eu amadureci muito nessa jornada e logo assim que eu fui iniciada, minha vida ela virou de ponta cabeça, completamente. Logo depois, eu acho que foi um mês e um pouquinho depois, eu me mudei para Portugal, né? Minha mãe, ela teve a ideia louca de ir para Portugal. Uma semana depois, ela falou que não queria mais estar lá. Então, assim, foi uma loucura. Mas me ensinou muita coisa, muita coisa. Eu senti que nesse primeiro grau as coisas eram meio que jogadas, assim, tipo, ou você aguenta ou você não aguenta, entende? Mas eu tirei muitos ensinamentos das coisas que a vida me trouxe nesse primeiro grau, mas a minha vida ficou bem caótica mesmo. E isso me ensinou a me conhecer, esse caos. Ouvindo vocês falar, eu lembrei que tipo, o primeiro grau também ele traz muita frustração, né? Tipo, porque a gente tem, até por conta da sociedade que a gente vive, imediatista, consumista, a gente sempre tem uma tendência ansiosa de criar expectativas irreais sobre as coisas e acabam que a gente se frustra, né? Tanto seja pelo fato de muitas pessoas acharem que o processo ele é fácil, no sentido de, tipo, basta eu sentar a bunda na cadeira que as coisas, que escrever meia dúzia de papel eu já vou conseguir um segundo grau. Né? A gente sabe que o processo não é sobre isso, é mais sobre de fato, uma moldagem que, inclusive, é até um dos nomes uma das possíveis traduções da palavra Wicca, que é moldar, né? Arte de moldar, e isso fala muito do primeiro grau, né? Mas a frustração, ela sempre tá ali presente, porque, tipo, a gente eu também, até hoje ainda amo muito o treino, todo, no geral. Inclusive faço bastante, e, tipo, mas mesmo assim, o próprio treino, ele traz momentos de frustração quando a gente não consegue realizar uma coisa, né? Quando a gente não
consegue ser excelente naquela coisa como a gente julga ser, como a gente cria expectativa de ser, né? E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que vocês conseguiram lidar com a frustração no processo de vocês? Olha, eu particularmente, ao mesmo tempo que eu sempre gostei dessa parte de ajustar tudo, isso também estimula uma certa ansiedade, né? Então a gente, essa vontade de querer controlar as coisas, de querer ter o domínio, essa gestão da vida. Eu trabalhei muitos anos como gerente de vendas, então você já tem ali um espírito de querer ir trabalhar com números e dados, e aí quando você vai para você leva tudo isso para várias plataformas da sua vida. Então, assim, dentro da religiosidade, espiritualidade, o negócio é diferente, né? Então, você começa a perceber que você é parte, você não nem tudo depende só de você, depende de vários outros fatores, você está num movimento constante. Então, você aprende a respeitar também. Acho que o respeito pelo próprio processo é muito desafiador e muito importante. Eu acho que quando a gente começa a entender os pontos, assim, por exemplo, tem um professor da arte, tem uma pessoa que ela construiu e chegou até lá, né, para estar naquela função de te orientar. Então, você entender que a sua caminhada é sua, né? Então, às vezes a gente tem referências, tem pessoas que a gente admira coisas nelas e às vezes você pode não ter essas habilidades, essas qualidades. Você vai ter outras. Então, acho que também fala sobre a frustração, às vezes, da gente querer se espelhar em várias pessoas que a gente possa admirar ou respeitar, mas entender que o nosso processo ele é individual, né? Então, pelo menos, eu percebi que sempre que eu via, assim, muitas qualidades em outros sacerdotes, sacerdotisas, coisas que eu sempre achei o máximo, né? De cara, você via, pessoa, né, incrível, né, várias coisas assim, coisas que às vezes eu também não concordava tanto, mas eu comecei a perceber que o processo era muito sobre mim, na verdade. Então, às vezes eu tentar buscar aquilo no outro era uma frustração constante. Por quê? Porque eu não ia ter, às vezes, aquela habilidade tão como com a história da bruxaria, ou com, sei lá, às vezes tem essa habilidade mais política, né, então até a Bruna, a gente estava conversando, a auto-sacerdotisa do Vale da Noite, a gente tem essa característica, às vezes, até mesmo do interior, né, que a gente gosta da coisa mais simplista, mais na nossa, porque é a nossa identidade, né, uma coisa que até entra nisso que você falou, cultural. A gente gosta de viver aqui, né, de boa, a gente tem, às vezes, algumas dificuldades aí de olhar diferente disso, porque isso somos nós. Então, isso é legal. É uma forma da gente perceber que o nosso caminho, a nossa forma é orgânica. E a Wicca, eu acho que fala muito disso. Então, eu acho que a frustração maior está na gente, às vezes, buscar nas referências, se apegar demais nelas, mas entender que elas são referências, né? Que nós temos que ser referências de nós mesmos. Então, assim, no fim das contas, é entregar o melhor que a gente pode no processo e respeitar o tempo para que as coisas, como você disse, Wicca também é moldar, né? Que as coisas se moldem, tomem forma, se construam dentro do que é para ser, dentro do que a gente pode ser naquele momento e caminhando. Então, assim, para mim, um grande desafio foi a paciência e respeitar o meu processo sendo quem eu era naquele momento que eu podia entregar. E isso foi um passo por vez, e às vezes eu percebi que eu tentava correr contra isso, assim, lutar com isso. Aí dava ruim, dava péssimo, dava uns mini surtos que a gente tem, né? E aí eu recalculava a rota, voltava pro eixo, e você percebia que isso já era o próprio processo mágico, né? A própria construção, né, dessa identidade sacerdotal, né? Eu acho que, assim, no meu caso, o primeiro grau, os treinamentos do primeiro grau, para mim, foram bem tranquilos. É aquilo, eu entrei muito às cegas, né? É claro que tive as sessões pré-iniciáticas e me cativou, né, quando conversava com o Rian e realmente colocou em pauta tudo que eu achava que significava o Wicca, né, que eu tinha uma ideia muito eclética, e eu me apaixonei muito pela Wicca tradicional, né. Mas mesmo assim, eu nunca tinha lido nada sobre bruxaria, nada. Então eu tava entrando naquele processo muito, tipo,
é isso, vamos lá, cara e coragem. O que eu li foi What Witches Do, né? Nas minhas sessões pré-iniciáticas, então eu tinha uma ideia do que ia acontecer. Mas não fala sobre os processos que vão acontecer depois, só fala do começo. E Mariana? A Mariana já começou lendo o primeiro livro, What Witches Do. Que inveja! Eu comecei com Ed Van Fel, meu amor. Feita a minha história. Eu não conhecia, é isso. O Rio falou assim, lê What Witches Do. Eu falei, tá bom, então é isso que eu vou ler. Aí eu li, né? Mas eu não tive muita dificuldade no primeiro grau, sendo muito sincera, a minha maior dificuldade foi no segundo grau mesmo, que... Nossa, meu Deus do céu. Só isso que eu tenho a dizer. Mas... Primeiro grau foi tranquilo, o Rian tava passando por uma época que, assim, é aquilo, o Coven Dama da Noite ainda era um Coven muito novo, e o Rian, como um alto sacerdote, ele tava testando diferentes formas de conduzir. Antigamente, né, quando o Caio, o Murilo, o Diego eram iniciados, era uma coisa mais estrita, né? É estrita? Coisa mais séria, sabe? Tinha que fazer relatório. Né? Isso, ortodoxa, tinha que fazer os relatórios semanais, tinha práticas semanais, né? No meu momento, o Rian meio que falou assim: foda-se, eu mando todo mundo fazer, algumas pessoas fazem, outras pessoas não fazem, faz o que você quiser, sabe? Aí ele passava, e assim, eu fazia. E aí, quando eu fazia meus relatórios. Não era um relatório, né? Eu só falava, fiz assim, assim, assado, deu certo, não deu certo. Então, pra mim, foi muito tranquilo. Eu acho que a minha maior dificuldade foi me comparar muito. Eu me comparava muito, né? Porque... naquele momento, eu acho que a gente tem essa dificuldade de aceitar o que a gente pode oferecer naquele momento. O que a gente está conseguindo ofertar, em qual momento que está a nossa mente, porque tem momentos que a gente só consegue realmente fazer as ações práticas, sabe? Estar presente em todos os rituais, fazer o treinamento. Eu, por exemplo, por muito tempo tinha uma dificuldade absurda de ler livros, né? De ter essa cultura mágica. Eu era uma pessoa muito da prática, e teve 2 momentos. Eu aceitar que naquele momento a única coisa que eu conseguia oferecer realmente era a minha experiência prática, e aceitar que aquilo também era extremamente válido, como o conhecimento teórico, intelectual. E o segundo momento de tipo, ok, eu aceitei que naquele momento eu não conseguia dar mais do que isso, mas agora eu tô precisando disso. E entender que a minha concepção de não, eu sou uma pessoa mais prática também mudou. De que não, eu tenho que ter também a parte teórica, a parte intelectual, para ter todo um arcabouço, uma biblioteca central mágica dentro da minha cabeça, que é muito importante. Então foram esses 2 momentos. E eu tô nesse segundo momento de, ok, agora eu tô com... eu acho que a relação também de tempo, né, da nossa vida cotidiana com a nossa vida sacerdotal. Naquele momento eu não estava com tempo para poder fazer outras coisas além, e nesse momento eu estou começando a ter um tempo para realmente me dedicar a ler livros, a procurar. E isso foi todo esse baque que eu tô falando para vocês, essas descobertas, dos meus limites e das minhas concepções do que eu achava, essa insegurança, veio tudo no segundo grau. Para mim, o segundo grau, né, que a gente fala que o segundo grau é o grau da morte, né? A gente descobre os mistérios da morte do submundo. Foi isso, gente. Eu fui lá para baixo, no fundo do poço. O bom do fundo do poço é esse. Você só consegue subir. Porque eu tava lá, gente. Era eu e o fundo. E eu não pensava que fosse ser assim, mas eu acho que bate muito. O primeiro grau seu do renascimento, onde você se encontra, você se reconhece, você tá numa jornada nova. E o segundo grau ser realmente o grau da morte, você enfrentar todas essas... Acho que enfrentar a sombra, né? Suas crenças limitantes e tudo aquilo que você acha que... eu preciso ser de outra forma, e aí você aceitar que você não é, e depois você conseguir superar. Acho que a partir do momento que você aceita a sua incapacidade de fazer alguma coisa, você consegue mudar. Eu acho que isso pra mim foi muito forte no meu segundo grau. Porque aí é o autoconhecimento, né? Quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente encara que a gente é de fato o que a gente gente tem o poder de decidir se continua sendo o que a gente é, ou se a gente, insatisfeito, tenta
transformar para o que a gente quer se tornar. Exatamente, né? Exatamente. Já que tu entrou nesse tema de segundo grau, eu já vou puxando o segundo grau logo, né, pra gente ir evoluindo nesse nosso papo. Que, tipo, por exemplo, aconteceu situações interessantes em relação à história do segundo grau, né, com algumas pessoas, principalmente contigo, Mariana. Na véspera do segundo grau, o que aconteceu? Gente, que horror. Lembra da história dos arcanos do tarô, né? Nesse momento que a gente ainda estava no primeiro grau, mas ia pegar o segundo grau, né? A gente estava fazendo também, eu estava participando de umas aulas, um curso de tarô com o High Priest, o Ian. E aí a gente estava fazendo uma vivência com as cartas do tarô para a gente conseguir incorporar na nossa vida os arquétipos das cartas. Então a gente começou pelo mago e tal, fomos indo, chegou onde? Na bendita alta sacerdotisa, a papisa. Quando chegou a alta sacerdotisa, gente, a minha vida virou a vida da carta. O que acontece, né? A carta, ela fala sobre autoconhecimento, ela fala sobre você realmente parar para você se conhecer, entender o que você quer, o que você não quer. E o que aconteceu comigo? Meu prédio pegou fogo. Eu estava dormindo, fui acordada às pressas. Mariana levanta, o prédio está pegando fogo. Bora, vamos descer as escadas. Eu, zonza, fui trocando de roupa, coloquei minha roupa, peguei minhas gatas, coloquei dentro de uma mochila, porque não tava achando a caixa das gatas, foi as gatas dentro da mochila. Aí descemos. Cara, quando eu cheguei no último degrau da escada, sem sacanagem, eu moro no 6º andar, eu torci o pé e eu fiquei 15 dias de cama parada, sem poder levantar pra pegar uma água, precisando de ajuda pra poder tomar banho. Olha... Quando a pessoa incorpora o arquétipo da carta, isso que acontece. Gente, foi isso. Então, cara, sobre isso, né? Tem algum caos do teu segundo grau? Não, teve vários. Assim, a partir do momento que eu fiz o pedido, né, de segundo grau, até pedi antes da Mari receber o segundo dela, e o Rian falou, olha, Caio, não tem como dar continuidade aqui, porque nós não temos ainda uma alta sacerdotisa aqui para dar continuidade no seu pedido. Eu fiquei de boa. Só que assim, eu acredito que conforme as coisas foram se movimentando e você começa já, aí foi aceito, iniciei os testes, né, no segundo grau a Mari já tinha recebido, né, aí começaram a ocorrer várias coisas. Até quando ela recebeu o segundo grau, eu fiquei na época até internado com Covid, eu não estava presente, né? Então eu passei vários, peguei Covid, peguei dengue, nos testes de segundo grau. Vocês iam pro Rio, não era? Eu não fui, eu fiquei pra cá, né? E aí, eu lembro, eu e a sacerdotisa Aline, nós fomos preparar, né, o local para o rito. Eu caí de uma escada, assim, ligou o parto, o dedo, falei, mas eu vou fazer esse teste de sabá. Então, assim... A morte tava querendo, realmente, né? O grau da morte tava ali. Falei assim, esses anos de terapia tem que valer de alguma coisa agora. Vamos botar isso em prática e fazer funcionar, porque eu vou fazer direitinho. A minha vontade maior, né, foi, acima de tudo, prevalecendo ali com o meu comprometimento com o que eu queria. Mas foi desafiador. Mas também eu percebi que me trouxe muita... esses desafios, eu percebi que eu fui tentando buscar trabalhar aquela minha tranquilidade. Eu já tinha ansiedade muito aflorada no primeiro grau. No segundo, eu já comecei a perceber que aquilo precisava se ajustar, né? É que nem quando a gente fala na psicoterapia Eros e Thanos, né? Então, Eros é aquela libido de vida e Thanos da morte, né? A morte, ela também vem para acolher, para dar uma baixada de bola, para trabalhar essa paciência, né? Então, falei, vou por esse caminho, vamos tentar perceber o que está me trazendo, porque o que eu podia fazer? Por exemplo, estava lá com Covid, o que eu podia fazer? Nada, eu tinha que ficar parado, dando o melhor para passar por aquilo, e eu acho que isso é um pouco o processo que veio ajustar também essa ansiedade, de querer atropelar tudo com aquela sede de viver, de resolver, né? Então acho que foi trazendo um nivelamento também de percepção, de
saber absorver, saber acolher melhor algumas situações que poderiam ocorrer, né, no geral da vida. E isso foi também nem só para a arte mágica, acho que vale ressaltar que para a vida toda, né? Então, questões de trabalho, de relacionamento afetivo, familiar. E um ponto que eu achei interessantíssimo, que ali muitas coisas na minha vida eu percebi que precisavam morrer também, né? Algumas decisões, muitas pontas soltas que eu tinha deixado, começaram as coisas a tomar forma. Então, tudo se indicava ali. Então, só que vinha você pegar ali o seu autoconhecimento, de momento que você volta para si, e fazer alguma coisa com aquilo também, né? Então, eu comecei a definir coisas. Mudei para um lugar, mudei de casa, já era uma coisa que estava postergando. Mudei de trabalho, alinhei algumas coisas com a família que também precisava ter sido resolvido. Então, foi um momento também de ajustamento que a paciência me deu a oportunidade de visualizar também. Então, acho que foi um grau de morrer coisas também, não só voltar para si, mas você, sabe, parar, olhar e botar uns pontos finais para que novas coisas pudessem surgir a partir dali. Tu falou aí de mudança, eu também mudei de casa no meu 2º grau e também mudei de casa no meu 3º grau. Em cada grau eu mudei de casa. E aí também muito também para se adaptar à minha nova realidade, que tinha tudo a ver com o grau que eu estava recebendo naquele momento. Né? Diferente de vocês, eu não tive nada muito, tipo, fatal, mas o que eu tive foi um choque de realidade que antes, até então, eu tinha que cuidar só de mim, né? Só da minha vida mágica, do meu processo, e aí, com o meu 2º grau, veio algumas vidas, que foi a fundação do Coven daqui, e aí eu tive esse chacoalhado aí de, tipo, acorda, criatura, porque aí tu tem muita responsabilidade aí por cada ato que tu vai tomar, cada decisão que tu vai, né, ter, vai reverberar na vida de outros serizinhos que dependem disso. E aí isso é muito pesado também, né? Que aí eu fico pensando na situação de, por exemplo, pais e mães de verdade que têm filho, né, que colocam um filho no mundo, então adotam um filho, de, tipo, a responsabilidade da criação, a responsabilidade de não deixar aquele filho, sei lá, passar fome, de não virar um bandido e se tornar um problema para a sociedade. Tudo isso vem à tona na nossa cabeça, passando assim, porque também, de uma certa forma, a gente tem uma responsabilidade com os nossos alunos da arte, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Se eles vão deturpar a arte, se eles vão seguir a arte de forma sincera, se eles vão perpetuar aquilo que vem sendo feito antes de nós. E tudo isso vem na nossa cabeça e também faz total ligação com a história da morte, né? Quando a gente sofre algum tipo de situação de acidente ou doença, que passa um filme na nossa cabeça do que a gente deixou. A gente morrer naquele momento, o que é que a gente deixou? Né, como nosso legado, mesmo assim, não tipo que eu falo um legado grandioso, universal, mas tipo, o que a gente deixou nas pessoas que conheceram a gente, que conviveram com a gente, né? E aí isso tudo veio no meu 2º grau. Tu ia falar alguma coisa, Mari? Então, eu ia falar 2 coisas, na realidade, que bateu muito, né? O meu 2º grau foi em 2020, 2020 veio a pandemia, né, de Covid, onde a gente não podia sair de casa, né? A gente ficava isolado dentro de casa, e essa questão do isolamento, desse contato muito próximo com a morte, né? Porque, infelizmente, todos os dias eram milhões de pessoas que estavam morrendo, né? E isso deixava a gente mal. Eu me sentia angustiada, com muito medo e tal. E, ao mesmo tempo, esse processo de isolamento, de estar num local fechado, de estar você consigo mesma, foi um momento super importante para o meu autoconhecimento, né? De aprender a lidar com momentos extremos. Infelizmente, né? Foi uma situação extrema, mas que eu aprendi a lidar com os meus sentimentos perante a uma situação extrema. Eu também me mudei, no meu 2º grau, voltei para o Brasil e depois me mudei para uma casa, depois me mudei de novo. E a segunda coisa que eu ia falar é sobre a liderança. No 2º grau, além de estar tudo acontecendo, desses processos de autoconhecimento, de morte e tal,
você também tá num cargo de liderança, né? Você, a partir desse momento, você não tá mais só aprendendo, você não tá mais retendo conhecimento. Agora a sua obrigação é espalhar esse conhecimento, é fazer as coisas, é liderar as pessoas. E você liderar no momento que você não tá bem, que você tá tentando lidar com as suas próprias questões, é muito difícil. Muito difícil. E nesse momento que eu ficava, meu Deus, e não foi só na vida mágica, no cotidiano, gente, se eu não pegasse pra liderar as pessoas, a coisa não funcionava, a coisa não acontecia. E eu sempre tive uma questão muito forte com isso, porque eu não gosto de liderar, não gosto de entrar em embates, não gosto de mandar nas pessoas, falar, para de ser doida, para de fazer isso, tá fazendo errado. Eu sempre fui uma pessoa de, sabe, ir com a maré. Só que naquele momento, se eu fosse com a maré, eu ia me fuder. Nada ia acontecer, sabe? Eu ia ficar estagnada. Então, eu tava me vendo na necessidade de liderar as pessoas na faculdade, no estágio, em tudo. Porque quando eu não liderava, a coisa dava ruim. E ao mesmo tempo, eu não queria essa responsabilidade. E aí a gente entra naquele assunto de se conhecer, de pensar qual é a minha limitação. Não consigo liderar, não consigo tomar essa responsabilidade. E aí aprender que não, eu preciso. É nesse momento que eu preciso encontrar um jeito de mudar essa minha crença e agir. Esse lance da liderança é bem, para mim foi um pouco parecido e um pouco diferente, né? Na verdade, foi com o terceiro grau. Nós tivemos desligamento, a liderança antes era feita pelo Diego Dias, né, no Como Vale da Noite, junto com a Bruna. E ele se desligou, seguiu o próprio caminho. E ali, diante da necessidade, eu acabei me sentindo assim, tá, agora estamos aqui. Bruno olhou para mim, eu olhei para ela. Estamos juntos nessa. Então a gente tem que fazer funcionar. Então era uma coisa que eu pensava, será que a gente está totalmente preparado? Você vê pessoas, né, ali que estão se deslocando das suas casas, que estão se comprometendo, estão dedicando ali a vida mágica, e nós temos uma jornada, nós conquistamos, né, esse terceiro grau, só que sempre tem aquela interrogação, né, que isso eu acho que é parte também do ser humano, da gente pensar, será que eu dou conta, que não? Aí a gente falou, sozinho, a Bruna falou, né, sozinho eu não sei se eu vou, mas com você eu vou. Eu falei, eu também, sozinho eu não vou, mas com você eu vou. Então acho que a gente já teve sempre uma parceria, né, que ela é uma pessoa, além de alta sacerdotisa e amiga, que eu sempre admirei bastante pela força que ela tem. Então isso inspira também você saber que você tem uma outra pessoa ali naquele momento, né, porque a gente foi a necessidade que nos colocou nessa liderança naquele momento, né, então... Que eu acho um absurdo ela não estar aqui. A Bruna, ela é mais quietinha. Concordo. Ela nem tem redes sociais, ela nem gosta, né? Assim, a gente fala que ela é nossa bruxa da floresta, né? Sim, então, ela tem o arquétipo todo. E eu falei... E perceber também que, na verdade, não é sobre ego, né? As pessoas que elas buscam o auto-sacerdócio, eu acho que pelo ego, para pautar desarmonias delas não trabalhadas, a própria arte vai ajustando tudo isso, né? Ninguém consegue sustentar palácios de areia, né? O castelo de areia uma hora cai. Então, assim, acho que quando a gente se coloca na necessidade e você percebe que você precisa fazer dar certo, que você precisa honrar os seus juramentos, os seus compromissos com Deus, com a arte, que isso é o que verdadeiramente importa. E que as coisas, elas vão se formando, né? Então, eu percebo que isso deu um gás também pra gente, assim, essa união de forças. Também perceber, nós tivemos também sempre o apoio dos membros do Coven, então o pessoal aqui do Coven Vale da Noite, e também o próprio Rian, a Mariana, o Murilo, né, o pessoal dos outros Covens em geral, que a gente tem essa amizade, esse carinho, então sempre motivam mesmo para que a gente consiga trocar, né, se apoiar uns aos outros, né, porque eu acho que a arte é isso, ela é movimento, né. Então, quando eu percebo essa liderança ela surgindo, e diante de uma necessidade, eu falo que eu acredito que isso seja o auto-sacerdócio. Acho que os pais, dando a analogia que o Murilo falou, deve ser mais ou menos assim. A gente pensava que os adultos
eles sabiam sempre o que estavam fazendo o tempo inteiro, né? Nossos pais sabiam o que eles iam fazer, sei lá, para pagar contas, para mudar de casa, de trabalho, estava tudo certo, né? Eu só tinha que me preocupar em jogar RPG e ficar tranquilo, assistir minhas séries, e na real não, né? Quando a gente chega nesse movimento da vida adulta, acho que o terceiro grau faz muito isso também, de você perceber que ninguém vai estar totalmente preparado nunca para tudo, mas você tem que estar disposto para entregar o seu melhor e continuar se movimentando, sem se acomodar, porque existem outras pessoas que estão acreditando no seu trabalho, acreditando no que pode se compor junto, e você também acreditando nessas pessoas, por isso que elas estão ali com você, cada uma delas dentro das suas individualidades. Então acho que isso é o Coven, né? Isso é liderar, saber se movimentar no coletivo também. Não é sobre eu ou cada um de vocês, mas todo mundo junto fazendo a magia mesmo acontecer, né? Então, eu acho que o terceiro grau, ele é um grau que ele coloca a gente à prova. Então, assim, você veio até aqui, agora faz acontecer, dá vida a isso, bota as coisas para energizar. E até em mudanças da minha vida mesmo, eu percebo que me deu... as coisas começaram a crescer, a se desenvolver, né, em alguns aspectos. Mas agora, unindo que eu tinha aquela energia que eu percebi no primeiro grau, né, da que a ansiedade trouxe, mas um pouco da tranquilidade também que o segundo me deu, e com essas chaves, com esses símbolos que a gente acessa, você saber fazer essa alquimia e movimentar para gerar essa tranquilidade e fazer funcionar. Eu acho que para mim é muito isso. Isso que tu falou sobre a história das pessoas que chegam na bruxaria e ficam com esse desejo, quase que um sonho de se tornar alto sacerdote, é quase... chega a ser engraçado quando eu deparo com alguém assim, porque as pessoas não têm ideia do quanto é sacrificoso, não têm ideia do quanto é cansativo, do quanto é trabalhoso, entendeu? As pessoas acham que é só aquelas fotos antigas que o Alex tem com aquelas túnicas bonitas, ele é o Maxine ali, né, glamour, as fotos que a gente posta nas nossas redes sociais, e é isso. As pessoas não param para pensar o quanto a gente gasta de dinheiro, né, pagando contas que demandam um Coven, mas também gasta tempo de estudo para ter repertório, para ter saber o que responder quando o aluno perguntar, o que a gente gasta de final de semana, às vezes de feriado, de uma viagem que a gente faça, tudo isso as pessoas não veem nada disso. Esses dias eu estava até conversando com o pessoal daqui que às vezes eu sinto saudade de quando eu só ia para o Rio de Janeiro ser o primeiro grau, né? Que minha preocupação era saber o ritual de cor, saber fazer traçar círculo, fazer as coisas certinho, que eu não tinha que me preocupar se Beltrano tava boicotando fulano, se fofoca, se isso, que aquilo outro, e que terminava o ritual, a gente comia pizza e passava a noite rindo, e o vizinho reclamava que a gente fazia zoada, e às vezes eu sinto falta só da não responsabilidade. Mas por um outro lado, eu sinto que quando a gente também encara a responsabilidade como aquilo, quando a gente se apropria e entende essa responsabilidade não como um peso, né? Porque é pesado, mas a gente não encara como um peso, mas sim como um dever, né? Um trabalho a ser feito. A gente, quando chega no final do trabalho, quando a gente termina aquele trabalho, pelo menos durante aquele período, a gente também é recompensado, né? A gente consegue olhar para trás e dizer, nossa, a gente de fato fez um trabalho de qualidade. Nossa, de fato aquela pessoa teve a vida transformada. Nossa, de fato aquela pessoa consegue operar magia. Isso é muito gratificante também, né? Porque se fosse também só peso, se fosse só o lado ruim, a gente também ninguém seria, né? Então é uma questão de equilíbrio, de pontos de vista. Só que geralmente essa balança pesa pro lado do ego, que as pessoas só olham o glamour, as túnicas bonitas, os instrumentos luxuosos, poder mandar nas pessoas, que as pessoas acham muito que é isso, líder de Coven. Aí eu posso mandar as pessoas fazerem o que eu quero. Sendo que não é sobre o que eu quero, né? É sobre o que é melhor pro Coven, é sobre o que é melhor pro trabalho mágico, o que é melhor
pros deuses, né? E aí, Mari? E eu acho que isso é o que muitos altos sacerdotes têm dificuldade de perceber. Que não é algo sobre você, é algo sobre a magia, a arte, o seu coven. E assim, o momento em que eu entrei, eu tive esse insight disso que você estava falando, né, de que a liderança não é só... Porque no meu segundo grau era isso, sabe? Liderança era responsabilidade, e eu via tudo isso como num lado negativo. O insight que eu tive de ela também tem seus lados positivos, sabe? Você é capaz disso, foi no terceiro grau. Porque o que acontece, né? Quando eu fui iniciada, antes de eu ser iniciada na realidade, o Coven Dama da Noite tinha uma sacerdotisa de primeiro grau também, para fazer todas as atividades e tal, porque um Coven não pode funcionar se tiver só membros de um gênero, né? A questão que um pouco antes de eu ser iniciada, essa sacerdotisa, ela pediu para sair, e aí o Coven acabou só tendo Murilo, Caio, Diego e Rian. E aí eu fui a primeira pessoa iniciada logo depois desse desligamento da sacerdotisa. Então, eu virei a única sacerdotisa presente no Coven Dama da Noite. E eu tinha acabado de ser iniciada. E a partir do momento que eu fui iniciada, muitas pessoas começaram a chegar. Muitas sacerdotisas, né? E eu me sentia muito, acho que nesse complexo, nessa síndrome de impostor. De tipo, eu estou numa posição que não era pra ser minha, sabe? A pessoa, a sacerdotisa que foi iniciada logo depois de mim, ela é só um mês mais nova do que eu. Por que eu tenho que tomar todas essas atitudes? Porque eu tenho que fazer tudo isso, sabe? Então tinha muito essa questão de... eu não tinha um contato com uma outra sacerdotisa antes de mim, porque tem essa questão, né? Os sacerdotes, eles têm uma experiência muito diferente na magia do que as sacerdotisas. A gente tem todo um estigma, uma questão social do comportamento feminino, de como as mulheres devem agir, de como a gente precisa se portar, e a gente se limita muito por conta disso. E, infelizmente, é algo que a gente leva para a prática mágica. E a gente tem essa necessidade de ter uma outra mulher lá para poder falar, não, eu passei por isso também, sabe, é normal, sabe, alguém para estar lá para tentar dar um apoio. E quando eu peguei esse segundo grau, tinha o Rian, mas mesmo ele me dando o apoio, eu não me sentia suficiente. Eu conversei isso com o Rian, eu pedi para o meu desligamento do Coven no segundo grau, que eu fiquei com muito medo. Ele falou, não, você não vai se desligar nada, eu vou mandar uma mensagem pra Lina, alta sacerdotisa do... esqueci o nome. Templo do Vale. Templo do Vale. A Lina, e aí eu fiz uma chamada com ela, e eu meio que desabafei, falei, Lina, me ajuda, não sei o que eu faço, desesperada. E aí ela conversou comigo, e ela me acalmou, e assim, foi meu ponto de mudança. Foi literalmente isso, conversar com uma alta sacerdotisa que já tinha passado por tudo isso, e por ter experiências muito parecidas. Então foi nesse momento que meio que a ficha caiu e falou, não, calma, sabe? E aí eu realmente consegui... lidar com tudo isso e entender os lados positivos e negativos da liderança e entrar em contato de que não, você não é uma impostora, sabe? E foi quando eu consegui o terceiro grau, foi quando eu fiquei em paz com todas essas questões e com minha jornada de autoconhecimento. Obviamente, não acho que ela tenha acabado, mas no terceiro grau eu senti que uma grande parte dela teve uma grande mudança, eu me entendi muito como pessoa e evoluí muito também. Acho que o terceiro grau foi tipo, você já sofreu tudo, você aprendeu a sair do fundo do poço, escalei o poço, aí o terceiro grau foi tipo uma medalha, tipo, olha, parabéns, você saiu do fundo do poço. Acho interessante aí esse teu relato, porque eu tive um momento de síndrome do impostor. Só que o meu, eu acho que foi mais rápido que o teu, o período, porque foi mais ou menos no período em que foi iniciado algumas pessoas de Fortaleza no Dama da Noite, e a gente veio pra cá ainda como uma espécie de célula do Dama da Noite. Eu ainda tinha só o primeiro grau, e as pessoas já me tratavam como líder, já me tratavam como professor, tipo, para tirar dúvidas, e eu ficava, gente, por que vocês estão perguntando pra mim? Eu sou o primeiro grau. Eu não me sentia confortável
de liderar, de falar o que era certo e o que era errado, sabe? Por mais que eu sabia, por mais que eu sabia que eu já tinha mais experiência, mas eu não me sentia confortável por conta disso, por conta que eu era apenas primeiro grau. Mas nem se compara com o que tu passou, né? Porque de fato não tinha uma sacerdotisa para se espelhar, para saber como é. Eu já tinha um Rian, né? Então, mas foi mais isso que é interessante também, que de guardadas as suas devidas proporções, eu também tive essa síndrome do impostor. E tu, Caio, que contas? Você sabe, vocês falando sobre essa síndrome do impostor, eu tive também bastante essa sensação na hora do vamos ver, né? Então, assim, vamos ter nosso primeiro sabá agora com a liderança, e aí, né? Então, assim, eu sei conduzir, só que eu sei mesmo, né? Então, você fica com alguns questionamentos. Aí, quando eu comecei a trabalhar a questão de treino prático, né? Porque muita coisa já se desenvolvia, né? De função no Coven, toda essa parte, principalmente eu, a Bruna e a Aline, né, que é donzela do Coven Vale da Noite, nós já tínhamos essa natureza de preparar para receber, sempre foi assim, de receber as pessoas que vinham de fora. Então a gente preparava ferramentas, a casa, a alimentação, programação toda, né, tem colchão para todo mundo, tem coberta, como que tá. Então a gente sempre se organizou e trabalhou para ter tudo isso. E, então, assim, essa parte estava tudo ok, só que agora desenvolveu essa base, tinha as vivências, tudo. Só que quando eu percebi, e agora, o que eu faço para essas pessoas? Como que eu vou orientar, né? Então, elaborei ali o treino mágico, o primeiro treino mágico nesse primeiro sabá. E eu falei, cara, como é que eu sei algumas coisas mesmo? Eu estava com dúvida se eu sabia. E quando eu comecei a perceber que na prática eu estava conseguindo realmente responder as dúvidas, orientar, alinhar com as vivências que eu tive, as coisas que eu pratiquei, que eu estudei, eu falei, nossa, às vezes a gente olha tanto para o externo, para coisas que estão acontecendo em outras pessoas, que eu tinha sempre essa dificuldade de observar ali no outro, coisas que eu admirava e não voltar para mim, né? Então eu vi, cara, quantas coisas de trabalho mágico que eu já desenvolvi, ou até de entendimento, até de prática. Então, assim, é isso aí, é o que eu tenho para oferecer e está funcionando. Então, eu acho que foi sanando conforme eu fui vivendo, fui externalizando e me percebendo, tendo condições de suprir as necessidades, assim. Mas, no paralelo, continuando a me movimentar, para não ficar só naquilo. Então, assim, vamos buscar outras ferramentas, vamos continuar os estudos, vamos continuar outras práticas, vamos acompanhar como o pessoal está fazendo, né? E orientar. Então, assim, eu acho que essa síndrome de impostor, claro, devido às proporções, que eu acho que as questões para a sacerdotisa são diferentes, porque, assim, eu acho que até pelo próprio cenário, né? No Brasil, a Mari, né, a Lina, também teve a Shirley, né, aqui, a Maritã, a Bruna. Então, essas foram pessoas aí que são importantes para todo esse movimento de novas sacerdotisas, né? Então, eu acho que nós, sacerdotes, tínhamos essa vantagem de ter algumas referências, mas acho que também criar as nossas próprias identidades também era um desafio. Exatamente por terem pessoas que você via ali muito fortes, muito alinhadas, né, como referência. Então a gente precisava pegar ali o norte e refazer. Então eu percebo que na prática tudo vai se ajustando. Então acho que essa síndrome de impostor é parte do processo para quem está vivendo o processo real, né? Caio, eu acho que é muito isso que tu tá falando. Para nós, para homens, né, os altos sacerdotes, mais do que não ter a referência, a gente tinha muita referência, então a gente tinha que buscar a nossa identidade, né? E não ficar só reproduzindo igual um papagaio aquilo que os outros altos sacerdotes faziam, né? E falavam, né? Mas como é ser o nosso alto sacerdócio, né? Como é que se manifesta? Porque, tipo, a gente sabe que muita coisa é feita com a identidade das pessoas, mas a gente precisa também entender que a gente... Porque até sobre isso que tu falou, de tipo, ficar olhando, nossa, fulano sabe bastante de história da Ashe, Beltrano sabe fazer um espetáculo na hora do rito. Mas a gente
dentro da nossa capacidade, a gente também consegue atingir altos patamares dentro dessas searas, né? E aí, pelo fato de ter tanta referência, a gente não conseguia olhar para si, não conseguia identificar em nós mesmos aquilo que a gente conseguia trazer para contribuir para o trabalho. Entender realmente o que a gente faz de bom, né? Qual é a nossa especialidade. Fulano pode fazer tal coisa, mas eu gosto de fazer tal coisa e eu me saio bem nisso, e é isso, sabe? Essa é a alta sacerdotisa que eu sou, é assim como eu funciono, e entender que cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas questões, e que a gente tem como fazer um trabalho bom mesmo sendo diferente. Isso até enriquece, né? O trabalho no final das contas. É uma coisa que eu acho interessante também a gente perceber que essas oscilações que a gente vai ter, às vezes, também nessa própria busca, né, dessa identidade. Eu acho que é importante também, porque isso vai fazendo a gente começar a perceber algumas coisas que a gente precisa trabalhar melhor, outras que a gente tem um potencial, e também até de você perceber o quanto que você pode incentivar outras pessoas a serem também elas mesmas dentro desse trabalho, né? Eu acho que o alto sacerdócio também é isso, a gente despertar também o potencial daquele iniciado de primeiro grau, para que eles sejam eles mesmos, tendo ali a gente como uma referência de norte, mas não uma referência de reprodução. E conseguir desenvolver, porque eu percebo muito na bruxaria tradicional, pessoas com espírito de liderança muito grande, né? Então, por isso eu acho que é um clero, né? São pessoas que elas têm ali suas próprias identidades e os seus pontos de liderar as próprias vidas, né? Então, a gente vê até como uma questão, a própria magia é isso, né? A gente conseguir ter essa autonomia de gerar movimentos, né? Então, eu acho que é bem importante a gente perceber que não é só sobre nós, é um despertar de nós, desperta também outras pessoas, e aí o Coven gira nesse todo, né? Eu acho que é bem isso. E eu acho que esse é o trabalho dos altos sacerdotes e altas sacerdotisas, né? Transbordar. A gente não pode focar só na gente, a gente tem que focar no aprimoramento das outras pessoas do Coven. Exatamente, aperfeiçoar o Coven, né? Gente, a gente tá chegando ao final do nosso episódio, então eu queria que vocês finalizassem com alguma mensagem, um conselho, sei lá, que vocês façam, digam algo que vocês gostariam de passar com o que vocês aprenderam com tudo isso, né, de forma sucinta, o que transformou e aonde vocês chegaram. Já chegaram no fim? Isso é só o fim de uma etapa? Ainda tem muito pela frente ou não? Já cheguei no patamar de divindade aqui, não tenho mais para onde subir, não tenho mais para onde me transformar. Acho que eu posso falar assim, obviamente não cheguei no final, é apenas o final de uma etapa e o começo de outra, com certeza. O que eu falaria para novos buscadores é: se vocês têm certeza de que é isso que vocês querem, vão fundo, bota a cara no sol e vai, sabe? Na força, na coragem, e siga seu caminho. A questão é entender que tem essa jornada, ela tem as suas pedras no caminho, elas têm as suas dificuldades, e que eu acho que muitas vezes as pessoas, quando elas veem a dificuldade, elas já pensam: ai, vou sair, vou me desligar. Isso aconteceu comigo no 2º grau, e eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer. Que a partir do momento que você dá o start nessa jornada, né, quem é que pode te ajudar nela mais do que o seu Coven? Ninguém. Então, quando você se distancia, é meio que assim, você já tá no olho do furacão, e aí você fala assim: vou dar tchau para todos os meus alicerces, todas as minhas figuras que estão me sustentando, que podem me dar algum tipo de noção de norte, e vou, sabe, me afastar de tudo e todos. Eu acho que isso é a pior coisa que você possa fazer. Então, nesses momentos de dificuldade, volte-se para o seu Coven, procure ajuda, converse com seus altos sacerdotes, porque é mais fácil de lidar com as dificuldades quando você tem apoio. Aos buscadores, eu acho que é muito importante você entender o porquê, qual é o sentido dessa busca, né? O que você está buscando, né? Então, às vezes, tem coisas que, se você não tiver ali, às vezes, aquela humildade de perceber que o caminho, ele é gradativo, ele tem um processo, ele demanda tempo, e ser muito mais uma identificação também com o comprometimento que a arte traz. Talvez não seja o caminho ideal,
né? Então, assim, é um caminho, às vezes, só para status ou para ego. Acho que a pessoa vai viver uma frustração constante, vai se sentir confortável, porque eu acho que a arte mágica é muito genuína e é importante você ter em mente isso. Então, acho que a clareza que você realmente busca é fundamental para que você consiga ter um processo que seja mais substancial. Então, acho que vai muito de você trabalhar esses questionamentos antes de enviar uma carta, porque, assim, oscilações, dúvidas, sobretudo, a gente sempre vai ter na vida, porque ninguém é um projeto acabado, né? A gente vai estar sempre se movimentando, mudando, aprendendo, errando, acertando, mas eu acho que entender que o propósito ele precisa ser maior do que o nosso ego e as divindades, a questão devocional, sacerdotal, também o comprometimento com o próprio povo e com as pessoas que estão com você ali dentro de um círculo mágico, os juramentos que você precisará fazer ali, por mais que ainda não seja tudo muito claro, mas que você precisa honrar, né? Então, assim, não é brincadeira, é um negócio que tem que vir de dentro. Então, para vir de dentro, precisa ser genuíno. Eu acho que é isso. E sobre... eu acho também que vale a pena a gente sempre deixar claro que a arte ela é uma coisa orgânica, né? Os povos você vai ter também ali, graças ao Deus, são sempre... a gente tem aí crescentes, né? Tem povos no Brasil, válidos, né? Que você também acha que não vale você ir pelo sol que está mais perto, necessariamente, claro que facilita muito, mas também por uma identificação do trabalho, de como são aquelas pessoas, de você procurar se sentir confortável, porque, assim, acho que facilita muito também, né? Você ter pessoas que você se sente bem, se sente à vontade, para desenvolver o trabalho, tem, assim, uma idoneidade, porque conta bastante. Então, não pisem no escuro, busquem referências também dos covens, né, com outras pessoas. Eu acho que isso é importante para tornar tudo isso mais genuíno ainda. Eu queria agradecer a participação dos meninos, Blessed Be Caio, Blessed Be Mariana, muito obrigado pela disponibilidade e espero que vocês participem ainda de outros episódios, em outras temporadas, né, que espero que esse podcast tenha uma vida longa, para a gente trazer temas interessantes para sair da curva do que está disponível sobre a arte na internet, certo? E para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter escutado até aqui. E a gente se encontra daqui a 15 dias com mais um episódio do nosso podcast. Tchau!